Começando já direto ao ponto, vamos falar o que tinha naquela carta que a Arya achou lá nos aposentos do Littlefinger, que estava assinada pela Sansa. Vocês lembram daquela carta? A internet ela é maravilhosa, né, gente? A gente já tem a transcrição inteira da carta aqui. E aí essa carta ela foi feita na segunda temporada, onde a Cersei obrigou a Sansa a fazer essa carta pro Robb, que na época era o King of the North, né? Ele era o rei ali do norte naquela época, era ele que estava ali liderando o exército e tudo mais do norte. E aí nessa carta a Sansa tá falando que, na verdade, o Ned foi um grande traidor, conspirou contra o Joffrey e pro Robb parar de querer fazer qualquer coisa, de entrar em guerra e tal, para na verdade as casas Stark e Lannister voltarem a ficar juntas. Se vocês reverem lá a cena, vocês vão lembrar que na verdade ela foi obrigada a fazer essa carta, ela não quis fazer essa carta. O Littlefinger sabe disso, a Sansa sabe disso, a Cersei sabe disso. Quem não sabe disso é a Arya. Então é uma tramóia ali, um esquema do Littlefinger para tentar deixar a Arya e Sansa mais um atrito ali, já que esse atrito já existe. Também lembramos ali na primeira temporada que a Sansa e a Arya eram irmãs que não se gostavam, elas tinham ali uma rixazinha, então é para tentar reacender ali aquele desgosto entre irmãs. Indo adiante, uma coisa que eu falei que eu não ia falar mais, mas eu acho que eu vou falar aqui pela última vez, porque eu acho que realmente agora não tem mais jeito. No episódio anterior eu achei que estava ruim, dessa vez agora literalmente, assim, chutaram o pau mesmo da barraca, e agora tanto faz qualquer coisa, porque o transporte dos personagens de novo, assim, foi completamente ignorado. A gente tem, por exemplo, ali o Jaime sem cavalo, sem nada, indo de Campina até King's Landing, de uma cena para outra. Ok, é um lugar relativamente perto, mas assim, não justifica. O cara estava a pé, tinha acabado de quase morrer, e ele chega lá em King's Landing assim. E também temos outros exemplos, como por exemplo, o Tyrion indo de Dragonstone até King's Landing e depois voltando para Dragonstone, tudo num episódio só. Se eu não me engano, na primeira temporada, por exemplo, o Ned, ele demora mais ou menos em 5 episódios, metade da temporada, para sair de Winterfell e chegar até King's Landing. Uma coisa que hoje em dia seria uma passagem de uma cena para outra. Percebe a diferença? É uma diferença muito grande do começo do seriado para hoje. Uma outra coisa muito engraçada que é impossível não falar é o reaparecimento do Gendry. Foi muito sagaz eles botarem isso no roteiro, nas palavras lá do Davos, que o Gendry estava remando até agora, estava remando para sempre. Finalmente ele parou de remar, porque os fãs eles estão cobrando isso, né? O Gendry ele sumiu e finalmente ele volta, e aí ele já volta, né? Volta entrando, já volta, sabe? O personagem forte, aquele complexo de herói e tal, mas foi muito legal, foi muito bacana o reaparecimento dele, e ele exatamente aonde ele estava desde o começo, né? Ele simplesmente voltou para lá, ficou quieto, voltou a ser o ferreiro. Uma outra cena muito legal também que eu gostei bastante foi com a Gilly, a namorada do Sam, lá em Vila Velha. Ela tá aprendendo a ler, e aí ela tava lendo lá um livro aleatório, e aí simplesmente ela tava contando a história do Jon Snow. Eu não sei se todo mundo tava percebendo isso, mas ela tava contando ali exatamente o que seria a prova do Jon Snow ser um Targaryen. Porque estava contando a história que, na verdade, o Rhaegar, ele, na verdade, se casou novamente. Eu nem sabia disso. Ele chega a se casar com a Lyanna, que é a mãe do Jon Snow. Então, na verdade, ele chega a se separar e se casar novamente com a Lyanna numa cerimônia secreta ali em Dorne. Uma coisa que a gente nem sabia. E aquilo ali estava faltando, assim, mais um tintim para a gente encaixar as peças e ser uma prova real, uma prova concreta que o Sam teria, que na verdade o Jon Snow é Targaryen, ele é filho do Rhaegar e ele é sobrinho da Daenerys. Tá ali, ó, assim, ó, um tiquinho. E aí, isso é uma grande aposta da internet, é que o Sam, ou então a Gilly, talvez mais provável a Gilly contar agora, essa grande aposta do Jon Snow descobrir através de outros personagens, e não o Bran, que seria o mais fácil e o mais lógico, já que o Bran já sabe, ele é irmão do Jon Snow, isso existe porque parece que o George R. R. Martin ele não gosta de resolver nenhuma ponta, nenhuma resolução no roteiro, na história, através de um artifício mágico, que acaba sendo uma solução mais fácil, né, no roteiro. Temos um exemplo palpável disso, que é, por exemplo, a Daenerys pegar os dragões dela e acabar com a guerra, queimar todo mundo e pronto. Poderia ser fácil, seria um artifício assim, resolvido no roteiro, mas bota-se uma questão moral na personagem para ela não resolver as coisas assim muito rápido. E parece que isso é uma questão do George R. R. Martin, porque o George R. R. Martin, ele é basicamente Deus, né? O cara é realmente assim um dos melhores escritores dos últimos tempos, sei lá. Então ele não resolve as coisas com magia, com artifícios fáceis, que aí você cria qualquer questão, resolução mágica
e pronto, acabou, resolveu o roteiro. Não sei se o seriado vai usar desse artifício ou não. E ia ser muito legal que não, porque fica muito fácil, né? Qualquer coisa o Bran vai lá e resolve. O Bran pode resolver tudo, ele pode ter todas as respostas, pode simplesmente tudo, né? A gente viu Eastwatch by the Sea lá na introdução e parece que essa teoria, ela meio que ficou meio furada dos White Walkers atravessarem pela muralha, que realmente seria uma coisa muito ruim, muito fácil, muito... Como assim, né? Eu também acho, tem uma aposta aqui, uma suposição de que dê muito errado esse plano de pegar um White Walker e levar até King's Landing. Talvez tudo saia por água abaixo e aí esse White Walker, ele fuja ali em King's Landing, ele não fique preso numa jaula ou sei lá onde. E aí vai se criar uma epidemia ali em King's Landing, todo mundo vai fugir, vai ir pro norte, e aí de um lado vai ter os White Walkers vindo para atravessar a muralha, e de outro lado os White Walkers vindo por conta da epidemia que os próprios seres humanos causaram. Isso pode ser muito legal, eu acabei de pensar nisso, não li em lugar nenhum, mas... Enfim, é um plano que pode dar bastante errado, e pensando bem, podemos ter indícios disso acontecendo, porque temos uma visão do Bran, na verdade, sobrevoando com um dragão ali em King's Landing, com tudo já congelado. Isso já é bem antigo, né? Isso pode fazer sentido, e também seria um artifício crível para juntar todos os núcleos de Westeros em um só lugar. Foi um episódio muito bom. Estamos indo para o penúltimo episódio, lembrando que temos um histórico aí do penúltimo episódio, na maioria das temporadas, ser um episódio bem épico, ser melhor até do que o último episódio. A maioria das temporadas, o 9º episódio é sempre o melhor episódio, com a coisa mais uau, sensacional acontecendo. E esse próximo episódio, que vai ser o episódio 6, é o penúltimo episódio, então é como se ele fosse o 9º episódio. Nos vemos até lá, um beijo, tchau, tchau.